Há meses da realização das eleições gerais de 2024, o Centro de Integridade Pública apresenta um estudo denominado 25 anos de fraude eleitoral, de Joseph Allen, que é coautor do boletim CIP Eleições. O também jornalista que cobre o processo eleitoral desde o surgimento do multipartidarismo em Moçambique, recorre à cronologia e fatos documentados por si e por várias organizações para chegar à tese de que as eleições de Moçambique nunca foram transparentes. Vamos por partes. 1986. Após a morte de Samora Machel, Chissano herda um país mergulhado numa crise profunda, causada pelo conflito armado com a Renamo e pelos ataques dos regimes minoritários da África do Sul e do Zimbábue. Hoje, mais do que nunca, intensifica-se a agressão promovida pelos círculos belicistas e racistas contra a República Popular de Moçambique. Por isso, a ideia era de eliminar o que era chamado de banditismo armado. Nós não somos bandidos armados, não estamos a representar uns interesses estrangeiros, como a Frelimo tem dito. Abaixo os bandidos armados! O socialismo! Mas o socialismo não triunfou, razão pela qual o governo viu-se obrigado a negociar a paz com a Renamo, o que culminou com a realização das primeiras eleições gerais em 1994. I'll guarantee that after the elections we will respect the results. Mas o estudo revela que não foi bem assim. Recorda que o erro começa em 1993, quando o então secretário-geral das Nações Unidas, Boutros Ghali, visita Moçambique para monitorar o processo de desmobilização e de preparação para as primeiras eleições gerais. O dirigente teve encontros com as duas lideranças que, na altura, acordaram uma Comissão Nacional de Eleições que não seria neutra, mas sim composta por membros nomeados pelos partidos políticos. Do mesmo modo, o STAI teria representantes políticos, sendo seu diretor nomeado pelo Presidente da República. A forma de funcionamento dos órgãos eleitorais foi alterada várias vezes, mas mantendo sempre o controle da CNE e do STAI pelo partido no poder. Mais importante do projeto para permitir a fraude é o facto de que a Comissão Nacional das Eleições e o STAI fizeram todo o apuramento e determinação dos resultados a um segredo. A contagem efetiva dos boletins de voto nas assembleias de voto está aberta aos partidos, à imprensa e aos observadores. Mas o apuramento superior dos resultados, a nível distrital, provincial e nacional, é totalmente secreto. Estas comissões eleitorais e os STAIs são livres de alterar ou excluir resultados, sem qualquer justificação pública e não mantêm qualquer registro das alterações. Segundo o estudo, mudam-se as lideranças nesses órgãos, mas a fraude continua. Os observadores e agentes dos partidos nunca foram autorizados a ver a parte central do processo eleitoral. Mas os jornalistas e observadores compararam os resultados públicos a nível distrital, provincial e nacional e mostram que são regularmente efetuadas grandes alterações pela Comissão Nacional das Eleições e pela STAI. Mas elas recusaram sempre a explicar estas alterações, dizendo que são confidenciais. Como é que Moçambique pode ser uma democracia quando os funcionários nomeados pelo partido no poder podem alterar os resultados? É um segredo. A pesquisa recorda que nas primeiras eleições gerais de 1994 houve disputa renhida entre a Frelimo e a Renamo, tendo o Partido Libertador conseguido 129 deputados contra 112 da Renamo, uma diferença de apenas 17 deputados. Entretanto, 5 anos mais tarde, ficou-se a saber que nessas eleições 100 mesas de voto tinham sido excluídas da contagem. Atos fraudulentos tiveram lugar nas primeiras eleições autárquicas. Os observadores descobriram que os técnicos do STAI, responsáveis por introduzir os dados na cidade de Maputo,
estavam a reduzir os votos do movimento Juntos pela Cidade, então liderado por Filipe Ganhou. Esta questão foi levantada informalmente, com Stay a ser obrigada a corrigir os resultados e o JPC ganhou 15 assentos na Assembleia Municipal. Mas o pior estava por vir. As eleições gerais de 1999 foram o cúmulo. As eleições nacionais de 1999 registraram fraude mais grave que mudou a história de Moçambique. Os resultados oficiais foram muito próximos, dando a Joaquim Chissano a vitória de apenas 200.000 votos sobre Afonso Dhlakama, candidato de Renamo. Mas a verdadeira história só foi revelada nas semanas e meses seguintes. Aqui foram detectados 240.000 votos a mais na urna para presidente da República, em comparação com os votos para a Assembleia da República. No entanto, nenhum observador, em qualquer parte do país, viu os eleitores colocaram os boletins de voto na urna presidencial e não na urna para a Assembleia da República. Estes 240.000 votos a mais foram votos falsos para Chissano. Dhlakama teve maior número de votos legítimos, mas o enchimento das urnas garantiu a vitória de Chissano. Nesse ano, além de ter havido alterações dos resultados, o Conselho Constitucional informou que 550 mesas de voto correspondente a 7% tinham sido excluídas da contagem presidencial e 727 mesas de voto da contagem para a Assembleia da República. Em conferência de imprensa em finais de 2004, em Maputo, o antigo presidente dos Estados Unidos da América, Jimmy Carter, deixou claro que era impossível saber quem tinha efetivamente ganho as eleições de 1999, mas que achava que Dhlakama provavelmente tinha vencido. Carter disse que a quantidade de correções feitas aos resultados em 1999 excedeu tudo que já tinha visto em qualquer eleição semelhante. E a exclusão de mais de 700 mesas de voto nesse ano foi extraordinária e simplesmente difícil de acreditar que tantos boletins de voto não poderiam ser utilizados. Segundo o estudo, a fraude aumentou a cada eleição. Em 2009, registrou-se um novo tipo de fraude. Funcionários das mesas de voto nomeados pela Frelimo colocaram uma marca extra nos boletins de voto da oposição, o que os tornou inválidos. Nas eleições gerais de 1994, 1999 e 2004, a percentagem de boletins de votos nulos foi de 3%. Este valor subiu para 4% em 2009, o que indica que mais 50.000 boletins de votos da oposição foram invalidados de forma fraudulenta. Na sua declaração final dos resultados de 2009, a Comissão Nacional das Eleições afirma que alguns votos tinham sido indevidamente invalidados por funcionários das Assembleias de Voto, agenda de má-fé, e disse que se tratava de ação criminoso, mas não houve qualquer ação judicial. Porque as fraudes só aumentavam a cada eleição, em 2013, o então líder da Renamo, Afonso Dhlakama, retornou às matas para, através de ataques armados, forçar o governo da Frelimo a fazer alterações na legislação eleitoral. Tal veio a acontecer em 2014, mas os acordos tornaram a composição dos órgãos de gestão eleitoral mais politizados e benéficos ao partido no poder. Tal como nas autarquias de 2013 e gerais em 2014, o Conselho Constitucional descobriu que a Comissão Nacional das Eleições e o STAI, controlado pela Frelimo, fizeram um apuramento ilegal dos votos a separado. O Conselho Constitucional encontrou algumas divergências entre os resultados provinciais oficiais e os resultados publicados pela CNE. Então, o Conselho Constitucional
investigou e o Comissão Nacional das Eleições admitisse que, mais uma vez, tinha ignorado totalmente os resultados provinciais oficiais e, é segredo e ilegalmente, tinha feito a sua própria contagem. As eleições gerais de 2019 mostraram uma mudança profunda na estratégia. A Frelimo deixou de se preocupar em convencer os eleitores de que as eleições eram livres e justas. Pelo contrário, mostrou que o voto não faz diferença e que o partido venceria, independentemente da vontade popular. E isto foi demonstrado de forma pública através da falsificação dos dados do censo populacional para preparar uma mega fraude. A Comissão Nacional de Eleições disse que tinha registrado mais de 1 milhão de eleitores em Gaza, mas Rosário Fernandes, presidente do Instituto Nacional de Estatística, recusou estes números. Só em termos de projeções está mais patente que o número que se conseguiu em termos de pessoas de 18 mais em Gaza, nós estamos a projetar para aquele número seja em 2040. Olha as projeções, está escrito. 2040, Gaza que vai atingir 2,2 milhões de habitantes com um número de pessoas maiores de 18 anos de 1,2 milhões de pessoas. Em termos científicos, ultrapassa todas as teorias demográficas. Então, não se pode perguntar a isto aí, né? O que aconteceu, porque nós não sabemos. Entretanto, talvez as respostas estejam nas leis eleitorais, nós não sabemos. Foi demitido. E o mesmo caminho seguiu Rosário Fernandes, que pediu demissão. No dia da tomada de posse da nova presidente do INE, Fernandes pronunciou-se nos seguintes termos. Naturalmente que em caso nenhum poderá a ciência técnica ser sufocada sob qualquer forma, porque poderá isto incorrer em prejuízo da formação de políticas públicas. Está a intervir, o polícia está a intervir. Nas eleições autárquicas de 2023, a fraude foi evidente, publicada e publicitada nas redes sociais e televisões. Entretanto, a fraude começou a ser engendrada no recenseamento eleitoral, onde existiam listas prioritárias de membros da Frelimo, na sua maioria funcionários públicos, como professores, o que causava longas filas e desistências de eleitores. Os líderes e formadores das brigadas de recenseamento, os principais funcionários e formadores das mesas de voto, eram identificáveis como sendo da Frelimo. A polícia, mais uma vez, esteve ao serviço do partido no poder. O dia da votação e os dias que se seguiram foram de autêntica confusão, com disparos mortais e feridos graves em vários locais. Os envolvidos na fraude a favor da Frelimo tendem a ser compensados, como aconteceu com Joel Dinaldo Costa, que foi presidente de mesa na escola primária de Kualane, em Climane. Joel Dinaldo negou assinar editais e atas que davam vitória a Renamo, o que gerou esta confusão. Tempos depois, foi nomeado e tomou posse como diretor do STAI em Namaroi, mas após pressão social, esta decisão foi revertida. Em resumo, o estudo do Centro de Integridade Pública sugere que houve 3 fases de fraude eleitoral em Moçambique. A primeira foi em 1999, quando a Frelimo temia que Chissano pudesse perder, pelo que havia equipas informáticas em várias províncias para alterar os resultados para beneficiar o presidente Chissano, fato que veio a ser confirmado 5 anos mais tarde pelo antigo presidente dos Estados Unidos da América e observador Jimmy Carter. A segunda fase, que aconteceu ao longo dos 15 anos seguintes, consistiu em desenvolver o enchimento de urnas, a invalidação dos boletins de voto da oposição e a simples alteração dos resultados, factos que foram encobertos por um secretismo crescente. Houve ainda uma tentativa bem-sucedida de convencer os moçambicanos de que as eleições eram na sua maioria livres e justas e que o voto podia fazer a diferença. A terceira fase começou com as eleições autárquicas de 2018, a altura em que o roubo eleitoral foi exibido ao invés de escondido. Um dos primeiros exemplos foi a humilhação pública pelo presidente Nyusi ao chefe do Instituto de Estatística em 2019 por se ter recusado a alterar os dados do recenseamento para encobrir os eleitores fantasma de Gaza. Nesse ano, não só não houve qualquer tentativa de esconder a fraude,
como foi dito aos funcionários públicos superiores que tinham de cooperar ou perderiam o emprego. O mesmo aconteceu nas eleições autárquicas de 2023, onde a fraude foi amplamente publicitada e organizada a nível central. Para o estudo, a Frelimo mudou a sua estratégia. Nem sequer finge que as eleições são livres e justas, agora veste a pele de um governo autoritário que quer mostrar que se manterá no poder, independentemente da vontade popular.